O que é custo fixo? O que é custo variável? Custo variável é aquele que acontece quando há uma venda. Então, se houver venda, há esse custo variável. Se não houver venda, não há o custo variável. Por outro lado, então, o custo fixo é o custo que ocorre independente de vendas. E o custo variável é quando há vendas. Então, nesse exemplo que eu te dei de energia, a energia do teu escritório, por exemplo, ela vai ter. Você vai ter que pagar no final do mês a energia, independente se você passou o mês inteiro sem vender. Por isso a energia ela é um custo fixo. Mesmo que um mês venha um valor, outro mês venha outro mês venha outro. Mas ela vai acontecer independente se houver vendas ou não. Então, se acontece independente de houver vendas ou não, é um custo fixo. Se acontece quando há vendas, é um custo variável, certo? Lembra, a gente está falando de margem de contribuição, e a margem de contribuição é o que sobra após pagar todos os custos variáveis. Então, você precisa entender ali e listar quais são todos os teus custos variáveis. Então, você já sabe o que é custo variável. Só que eu quero trazer um alerta para você, tá? Existem custos variáveis que eles acontecem e eles aumentam e diminuem conforme o teu faturamento vai aumentando, tá? É o volume realmente em reais que você fatura. Ou podem ter custos que eles aumentam ou diminuem conforme a quantidade de vendas ou de produtos que você vendeu. Não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, você vendeu a torta por R$100. Então, o custo da mercadoria vendida da torta, digamos que seja R$30. É o custo dos insumos, do trigo lá, do queijo, de tudo. Se você vender esse produto não mais por 100, mas por 120, o que acontece? Você faturou mais, mas você continua vendendo uma torta, certo? E o custo dos insumos dessa uma torta de R$120 que você vendeu continua os R$30. Então, vão ter custos variáveis que vão incidir sobre o faturamento. Por exemplo, impostos. O imposto incide sobre o faturamento, né? Para quem é do simples e quem é do presumido. E vão ter custos variáveis que vão incidir sobre a quantidade de produtos vendidos, a quantidade de vendas. Os dois são custos variáveis, porque os dois acontecem quando há venda. Só muda a base de cálculo do custo variável. Ele incide pelo quê? Pelo faturamento ou pela quantidade de vendas, tá? Então, esse aqui é um detalhezinho que muita gente erra no cálculo de margem de contribuição porque não considera a base de cálculo. Não diferencia se ele é um custo variável sobre faturamento ou sobre quantidade de vendas, tá? Então, eu preciso trazer esse detalhe para você porque ele é motivo de erro, de muito cálculo que eu já vi. Certo, então você já entendeu o que é custo variável, já entendeu o que é custo fixo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui na prática, tá? Na prática, um exemplo de margem de contribuição. Essa aqui é uma planilha que ela é completa, tá? E tem no treinamento de precificação que eu tenho, tá? Se você tiver interesse, depois eu falo para você como é que você pode entrar e receber. Então, olha só. Imagina aquele exemplo da torta de R$100. Bora, mexe. Da torta de R$100. Deixa eu fazer o contrário aqui. Deixa eu mudar a tela para o computador que vai ficar melhor. A torta é de R$100 e nesse exemplo a gente vai vender 1000 unidades de torta, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 1000 unidades de torta a R$100. Então, essa empresa faturou 100 mil. E aí a gente vai listar, né? Você vai listar aí todos os teus custos variáveis. Então, tem o custo da mercadoria de 35% sobre faturamento. E tem também... O iPad está ruim aqui. Os impostos, no exemplo de 10%. A comissão, no exemplo de 5%. O transporte, tá? No exemplo de 10% sobre faturamento. Então, todos aqui eu coloquei que incide sobre faturamento, tá? Mas lembra que ele pode incidir também sobre
o valor de venda, né? A quantidade. E aí, vamos lá. Então, bom, se eu faturei 100 mil e eu tive todos esses custos variáveis, que somados os custos variáveis representam 60%, né? Que deu 60 mil reais, a minha margem de contribuição foi de 40 mil. Certo? Vamos acompanhar comigo. Se eu vou trocar aqui para um produto só. Então, a gente teve aqui, ó, uma torta e teve esses custos variáveis. Então, R$35 de matéria-prima da torta, R$10 de impostos, R$5 de comissão, bonificação e mais R$10 de transporte. Certo? Então, a gente teve, nesse exemplo aqui, R$60 de custo variável. Certo? Que é o equivalente aqui a essa parte da fatia aqui da torta. Certo? No exemplo aqui do iPad. Então, se teve R$60 de custo variável, sobrou R$40 de margem de contribuição. Então, essa aqui é a margem de contribuição. Prazer, margem de contribuição, vocês estão entendendo agora. Por isso que ela é conhecida também como margem de venda, né? Porque é depois de vender o que sobra para pagar os custos variáveis. E aí, para que eu quero saber a margem de contribuição, Igor? Tá, agora vai me explicando o que ela é tão importante. Porque a margem de contribuição é quanto que sobra e quanto contribui para pagar os teus custos fixos. Então, eu trouxe o conceito de custo fixo e custo variável. Na tua empresa, a primeira parte que sai é para pagar os custos variáveis. E do que sobra é o que você utiliza para pagar os custos fixos da tua empresa. Então, a margem de contribuição, ela contribui para pagar os custos fixos da tua empresa. Certo? Então, nesse exemplo aqui da torta de R$100, a gente vende uma torta de R$100, deixa R$60 de custo variável e sobra 40. Então, cada torta vendida contribui com R$40 para pagar os custos fixos da minha empresa. Cada produto que você vende aí, ele contribui com algum valor para pagar os custos fixos da tua empresa. Certo? Quanto é que ele contribui? Quanto cada venda que você faz de cada produto contribui para pagar o custo fixo da tua empresa? A informação está aqui. E margem de contribuição. E a margem de contribuição ela pode ser expressa, informada, tanto em reais, nesse caso aqui R$60, quanto em percentual. Tá? Como eu usei base 100, fica fácil de identificar, né? 40%. Mas se fosse, por exemplo, R$120, né? Ia ser R$48 em margem de contribuição em reais e 40% do valor. Tá? Vou voltar aqui para o exemplo de R$100. Então, a margem de contribuição, a torta sobrou R$40 da torta para pagar os custos fixos. E aí eu tenho os custos fixos do meu negócio. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, R$24 mil, certo? Então, digamos que tenha sido R$24 mil, está aqui, né? Bom, se eu tenho R$24 mil de custo fixo, quantas tortas eu preciso vender para pagar todos os meus custos fixos? Esse é um dos primeiros conceitos essenciais aqui do que a gente consegue dar mais de contribuição. Bom, se cada torta que eu vendo sobra essa fatia aqui, se cada torta que eu vendo sobra uma fatia de R$40, quantas tortas eu preciso para pagar um custo fixo de R$24 mil, por exemplo? A gente faz uma continha de ponto de equilíbrio. E essa continha eu pego o custo fixo de 24 mil e divido pela margem de contribuição, no exemplo de R$40. Se eu faço isso, 24 mil dividido por 40, eu encontro a informação de 600. Então, olha só essa informação, ponto de equilíbrio. É o momento onde eu fico no 0 a 0, consigo pagar 100% das contas. Então, para isso acontecer, nesse exemplo da torta aqui,
600 unidades de tortas precisam ser vendidas para eu ficar no 0 a 0. O que é ficar no 0 a 0? Eu paguei todos os custos variáveis e ainda consegui pagar todo o meu custo fixo na ordem de R$ 24.000 do exemplo. Certo? Então, olha esse indicador. Ponto de equilíbrio. E aí eu consigo utilizar isso, né, para saber em quantidade de vendas e também sobre em faturamento. Se eu tenho 600 unidades que precisam ser vendidas para ficar no 0 a 0, e eu sei que cada unidade é R$ 100, certo? Então, eu tenho aqui o ponto de equilíbrio em faturamento. 60 mil. Legal? Ou seja, no dia que eu faturei R$ 60.000 no meu negócio, é o dia onde eu consegui garantir que eu paguei todas as contas da empresa. No dia seguinte que eu vendi mais, eu já estou tendo lucro. Então, esse aqui é o ponto de equilíbrio. Eu estou te trazendo um ponto de equilíbrio em quantidade de produtos, em faturamento, quantidade de produtos, nesse exemplo, 600 tortas. Faturamento, 60 mil. Em dias, qual que é o dia, né, que você atinge R$ 60.000 de faturamento? Nesse dia você atingiu o ponto de equilíbrio. Nesse dia você já pagou todas as contas do mês. No dia seguinte de faturamento, você já está tendo lucro. Então, olha tanto de informação útil, valiosa, que eu estou trazendo para vocês a partir da margem de contribuição.